Olá pessoal, então esse é aqui o professor Daniel Shkanaiker do CISAI Camboriú. Esse é o último vídeo que eu estou preparando para tentar auxiliá-los na preparação, organização dos documentos para a ação afirmativa ou cota, né, de baixa renda. Reforço aqui que é importante a leitura do edital, tá? E estar muito atento ao site do ingresso. Algumas coisas eu usei como exemplo o ensino médio integrado, então alguns links, alguns formulários podem estar diferentes, mas em linhas gerais o procedimento é o mesmo. Se você ainda não viu, tiveram 3 vídeos que foram feitos para explicar outras partes da documentação, e neles eu expliquei bastante sobre como utilizar o telefone celular para fazer a digitalização dos documentos e organizar o documento de PDF, né, num único PDF, que é o que você vai precisar enviar durante o processo de matrícula eletrônica. Então eu não vou retornar nisso porque esse último vídeo é para explicar os documentos de comprovação de renda e eles já são tem bastante detalhes por si só. Eu vou focar dessa vez então nos documentos que você vai ter que separar, alguns detalhes nesse sentido. Mas se tiver dúvida quanto a como digitalizar, como montar o arquivo, eu sugiro que você depois volte e reveja os outros vídeos, tá certo? Nos outros vídeos eu criei uma família de exemplo, né, a família exemplo, para poder explicar como é que seria a montagem desses documentos. Eu usei essa família para explicar os documentos de identificação que seriam necessários e agora eu vou usá-la para explicar a documentação necessária para baixa renda. O edital ele traz uma série de outros documentos que podem ser utilizados dependendo da situação familiar. Eu vou ficar indo e voltando para o edital agora para tentar explicar. Lembrando da família exemplo, ela era composta pelo Daniel exemplo, que é o candidato, a Janaína exemplo, que é a mãe dele, a Antônia exemplo, que é a avó, Maria exemplo, que é a irmã, e João exemplo, que é o irmão. Lembrando, esses daqui são as pessoas que moram juntas e participam, compõem a renda da família, né, do Daniel, do candidato, né? Eu usei no exemplo a ideia de que os pais do Daniel são separados, então apesar do pai ser um familiar do Daniel, ele não faz parte, né, ele não está no núcleo familiar que vai ser considerado para baixa renda. Outro aspecto, a avó, apesar de não ser uma parente direta, ela mora com eles e, portanto, ela faz parte do núcleo familiar que vai ser considerado para comprovação de baixa renda. Bom, também colocamos lá no documento original, né, no preenchimento, a gente falou, né, que o Daniel, ele é o candidato aqui, ele não trabalha, a mãe é assalariada, a avó aposentada, a irmã já tem 19 anos e é bolsista, e o João, que é o mais novinho, tem 2 anos, também não trabalha. Para esse aspecto a gente já pode delimitar que tanto o Daniel quanto o João, eles não possuem renda própria. Muito importante lembrar, os meses que vão ser utilizados para referência quanto à comprovação de renda são os 3 meses que antecederam as inscrições. Nesse caso, tá, do ensino médio integrado para esse ano, setembro, outubro e novembro de 2020. Mesmo que tenha alguma mudança da situação econômica entre esses meses e agora, o que vai ser necessário comprovar é setembro, outubro e novembro do ano passado. Primeira coisa, para todos que possuírem, é importante a declaração de imposto de renda, quando houver, acompanhada do recibo. É a declaração na íntegra, tá? Não é só o recibo, não é só o resuminho. Então, você vai lá no programa, quem declara imposto de renda, vai no programa do imposto de renda e pede para gerar uma cópia da declaração e do recibo. Tá bom? Também da respectiva notificação de restituição quando houver. Todos que possuírem conta bancária têm que apresentar os extratos dos 3 meses, setembro, outubro e novembro do ano passado. No caso, os 3 meses anteriores ao início das inscrições. Vamos lá. Tanto o Daniel quanto o João, eles não trabalham, não possuem renda e não possuem conta em banco. Vamos ver o que o edital diz a respeito disso. Então, temos aqui o edital. Esse é o edital, como eu falei, do ensino médio integrado. Os documentos para comprovação de renda familiar no edital do ensino médio integrado são no anexo 5, tá? Ele dispõe aqui sobre todas as informações gerais. Tem aqui os documentos de identificação que a gente já tratou no outro vídeo. No caso, a gente falou, o João
e o Daniel, eles não trabalham, não possuem renda própria. Então, eles vão ter que fazer uma declaração, no caso, de não possuírem renda. Aqui, são sem renda ou desempregados. Então, a declaração de não possuir renda ou comprovante mais recente do pagamento de seguro-desemprego, se houver. Se fosse o caso, por exemplo, estar no seguro-desemprego, apresentaria esse comprovante. O Daniel, ele vai ter que apresentar essa declaração de que não possui renda. E o João? O João tem 2 anos, ele nem carteira de trabalho, né, pelo edital deveria apresentar. Então, não tendo conta em banco, ele não vai precisar. Então, essa declaração de não possuir renda vai ser feita para o Daniel. Onde que eu acho isso? Voltamos aqui. No portal de ingresso, lembra, a gente já mostrou como chegar, tem a seção de formulários e declarações, e vai encontrar aqui, ó, declaração de desemprego, não possui renda. Quem vai preencher é no nome aqui de quem não possui renda. No caso, Daniel, exemplo. Número do RG, CPF dele, caso se ele estiver recebendo seguro-desemprego, né, poderia colocar aqui. No caso dele, não possui, ó. No caso de não possuir renda, deixar em branco essa parte. Ele só não possui renda, não exerce atividade remunerada. Muito importante, como o Daniel é menor de idade, ele, além dele assinar aqui, a mãe, né, responsável legal, vai ter que assinar documentos que têm que ser assinados, vão ter que ser impressos, pode ser preenchido à mão ou pode ser preenchido antes de imprimir. Mas vai ter que ser preenchido, assinado, digitalizado daquela maneira que a gente já ensinou nos outros vídeos, pode ser, mas deixa separado porque ele terá que ser entregue quando retornar à presencialidade, tá bom? Então o papelzinho físico vai ter que ser entregue depois, certo? Então, voltando aqui, para os dois não, né? Para o Daniel, exemplo, vai ter que ser apresentada a declaração de não possuir renda, que é lá. Outra coisa, como não possui conta em banco, ó, lá no edital também fala mais para baixo que se não possuir algum documento, ó, deverá emitir documento declarando que não possui. Então, voltando aqui nos formulários, declaração de não possuir documento. Daniel, exemplo, RG, CPF, e vai colocar aqui que ele não possui qual documento, ó, tá até aqui, ó, status bancários. Por quê? Não possuo conta corrente ou equivalente. De novo, documentos que devam ter assinatura vão ter que ser impressos e digitalizados e entregues fisicamente depois. A gente pode voltar lá na declaração. Lembra que quando eu falei para a gente preencher no começo, eu falei que a gente deixaria a parte de renda aqui, o quadro, né, para ir preenchendo quando falasse de como fazer a comprovação. O Daniel aqui, então, no caso, ele não possui renda, então a gente pode fazer um tracinho, a mesma coisa para o João. Então, a gente só marcar que eles não possuem renda. A mãe, ela é assalariada, ela trabalha, tem um salário, mas também vai ter, a gente pode considerar que ela possui a pensão alimentícia recebida do pai do Daniel. Voltando ali no edital, ela é o que? Assalariada. Assalariada, eu posso vir aqui e procurar, ó, trabalhadores assalariados. O que vai ser necessário? Esses são os documentos que podem, né, ser utilizados agora. Então, no caso, contra-cheques dos 3 meses anteriores ao início das inscrições, certo? Para ela, vamos lá. Trabalhadores assalariados vai ser esses contra-cheques, ou, no caso, pode ser também declaração de servidor público, no caso de servidores públicos, carteira de trabalho registrada, atualizada, carnê do INSS, caso de empregadas domésticas, ou extrato atualizado da conta vinculada ao trabalhador. São documentos que tenham, né, o valor bruto recebido nos meses de referência. Então, você considera a média do valor bruto dos vencimentos no contra-cheque. Muito importante, procura o campo que contém valor bruto. É muito comum as pessoas utilizarem o valor líquido que está lá embaixo e isso está errado. Tá? É para considerar o valor bruto dos vencimentos nos meses de setembro, outubro e novembro. Soma os 3 meses e divide por 3. Apesar de eu ter falado que é utilizado o valor bruto do salário, auxílios para alimentação e transporte, diárias, adiantamentos, estornos, né, e compensações para férias, por exemplo, indenizações decorrentes de seguros ou danos materiais e por força de decisão judicial devem, né, ser descontados no cálculo do rendimento bruto familiar. Também
rendimentos que foram recebidos, né, em alguns programas, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Agente Jovem de Desenvolvimento, Bolsa Família, Programa Nacional de Inclusão do Jovem, né, o ProJovem, ou, muito importante para esse ano, auxílio emergencial, né, foi por causa da Covid, ele, apesar dele já ter se encerrado, quem recebeu auxílio emergencial nos meses setembro, outubro ou novembro do ano passado, não precisa contabilizar isso no cálculo da renda bruta familiar. Todos esses critérios eles estão detalhados no anexo dos documentos para comprovação da renda familiar. Além disso, a gente falou agora que a Janaína recebe pensão alimentícia dos pais dos filhos dela. No caso, poderia apresentar a sentença judicial que tenha a especificação do valor, tá? Ou caso não haja esse processo judicial, uma declaração do recebimento da pensão alimentícia. A declaração está aqui nos formulários de novo, ó, voltamos ali e está aqui, ó, declaração de recebimento de pensão alimentícia. Preenche, daí agora no caso, quem que recebe? A Janaína, RG da Janaína, CPF dela, o valor recebido, valor escrito por extenso, então tem que ser impresso, assinado e vai ter que ser entregue depois a cópia física desse documento. No caso da Janaína, vamos dizer que para os meses, considerando os meses de setembro, outubro e novembro do ano passado, a média do salário bruto dela deu R$2.000, a média da pensão alimentícia naqueles 3 meses foi de R$500, então a média de renda dela vai ser R$2.500. Esses R$2.500 a gente vem agora no formulário e coloca aqui. Gente, muito importante, eu não vou me cansar de frisar isso. Esses valores, esses nomes, esses números, a situação, a ocupação que eu coloco é de uma família fictícia, só para servir de exemplo e tentar ajudar. Vocês vão ter que fazer esse procedimento todo que eu estou mostrando para a família, para o núcleo familiar de vocês. Bom, então já vou precisar digitalizar e preparar para o meu documento. Eu tenho que ter as declarações referentes ao Daniel, tá, de inexistência de renda e de não ter conta bancária. Também vou precisar dos contra-cheques de setembro, outubro e novembro da Janaína, tá? E a decisão judicial ou a declaração da pensão alimentícia. Isso tudo vai para ser, a gente vai digitalizando para juntar num grande documento de comprovação de renda, tá bom? A próxima da nossa lista é a vovó Antônia. Aposentados, então, segundo o edital, ela vai ter que gerar o comprovante do benefício, o extrato de pagamento que vai estar disponível no site da Previdência Social. Lembra que eu mostrei nos vídeos anteriores como que eu posso juntar documentos PDFs, né, ou anexar, organizar esses documentos PDF. Então, posso gerar no meu próprio celular o extrato previdenciário da avó, por exemplo, aqui, e depois eu vou anexar, né, vou juntar, fazer um juntado com os outros documentos que eu já estou falando que tem que ser feita a digitalização. Referente ao mês de setembro, lembra, tá? Setembro, outubro e novembro. No caso, vamos dizer que além disso, a vovó Antônia também possui uma salinha ou algo que ela aluga. Então, se ela tiver algum espaço que ela aluga ou a renda de bens móveis ou imóveis, né, no caso, ela vai apresentar o contrato de locação, tá, registrado em cartório, acompanhado dos 3 últimos comprovantes. Bom, caso não exista ainda o contrato de locação, pode apresentar os recibos, depósitos e recebimentos relativos aos 3 meses, lembrando que são os meses de setembro, outubro e novembro. Vamos dizer que ela receba isso por depósito bancário, e isso já está discriminado no extrato bancário dela. Então seria interessante de alguma maneira notificar a gente, talvez fazer uma flechinha no extrato ali, né, marcar de alguma maneira para falar os valores que são referentes ao aluguel e deixar anotado para avisar quem for fazer a análise do documento depois. Voltando então para a avó Antônia, setembro, outubro e novembro. Muito importante, lembra? A aposentadoria, vamos dizer que ela tem uma aposentadoria de um salário mínimo. O salário mínimo hoje é de R$ 1.100, mas em setembro, outubro e novembro era o valor de R$ 1.045, certo? Então eu tenho que colocar
a média da aposentadoria dos meses aqui que a gente falou. A média do aluguel, vamos dizer que deu uns R$500. Então a renda média, a média da renda da Antônia é 1.545. Vou agora lá de novo na declaração de renda da família e vou colocar 1.545 como a média da renda nos últimos 3 meses. Lembrando que são últimos 3 meses antes da inscrição, certo? Por último, a Maria, exemplo, que é irmã e é bolsista. Segundo o edital, bolsistas têm que apresentar contrato ou termo de compromisso ou declaração da instituição onde desenvolve a atividade, indicando o prazo de duração e o valor da remuneração. Vamos dizer, porque prazo de duração, vamos dizer que ela acabou a bolsa dela no final do ano. Entretanto, em setembro, outubro e novembro, ela ainda recebia esse valor de bolsa. Então, sim, vai ter que ser levado em consideração. Ok? Então, setembro, outubro e novembro, digamos que o valor médio da bolsa foi R$600. Se isso estiver no contrato, pode ser só a digitalização do contrato ou desse termo, desde que conste essas informações aqui. Então, a média da bolsa, R$600, ela não tem outra fonte de renda. Média da renda da Maria, R$600. Vamos vir aqui e colocar 600 no formulário. Eu tenho já, então, todos, né, os valores da renda. Eu vou somar a renda da família. Né, 2.500 mais 1.545 mais 600. Então, a renda média bruta da família é de 4.645 reais. E a renda per capita, ela é dividida pelo número de pessoas da família. Então, esse valor de 4.645 vai ser dividido por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, eu venho aqui e divido por as 5 pessoas que compõem o núcleo familiar, dando o valor de R$ 929 per capita. 929 é menor do que o valor de um salário mínimo e meio no momento da inscrição, estaria aprovado na análise de baixa renda. E, portanto, ele poderia continuar para passar pelas outras avaliações ou para fazer a sua matrícula. Lembrando que esse documento tem que ser impresso, tá, completo, assinado pelo candidato e pelo responsável legal. Qualquer informação, e isso é importante, qualquer informação, em caso de falsidade ideológica, a pessoa fica sujeita a sanções previstas no Código Penal. Eu espero que essas informações sejam úteis e ajudem vocês na preparação desses documentos. Nós estamos aqui na torcida para que tudo transcorra bem e que em breve estejamos todos ali podendo iniciar o ano letivo 2021. Tá? Um grande abraço a todos e todas.